Pessoal, boa noite. Boa noite. É com um grande prazer que nós damos início hoje a um bate-papo maravilhoso sobre o caminho de Santiago. Nós estamos aqui com 4 serratenses que fizeram o caminho recentemente, o caminho francês, e elas vão contar para nós como está o caminho agora, depois da pandemia. O caminho de Santiago é um desejo, assim, quase que é unânime de todo trilheiro, todo caminhante. Embora a gente tenha muitos caminhos bonitos aqui, mas também não tem problema gostar de um caminho lá fora, né? O caminho de Santiago, ele está na minha agenda para 2024. E espero que vocês nos acompanhem lá também, quando chegar a época. Para o ano que vem ainda não dá, mas para 2024 acredito que sim. Bem-vindos aos visitantes, aos convidados aqui ao grupo a live organizada aí pelo Caminhantes do Cerrado. Para quem não nos conhece, o Caminhantes do Cerrado é um projeto muito legal, onde a gente quer levar as pessoas a conhecer lugares bonitos, começando pelo Brasil, e depois a gente vai se afastando, né? No ano que vem nós vamos ter a nossa primeira travessia internacional, que vai ser no Chile, que é a travessia de Cerro Castillo, e depois deveremos fazer um trechinho lá do Appalachian Trail, e mais adiante a gente vai fazer também Caminho de Santiago. Não sei exatamente qual a rota que eu vou fazer, mas com certeza eu irei fazer. E como a gente tem como o princípio, todos são bem-vindos, todos serão convidados. Eu não faço nenhuma travessia sem convidar amigos, né? E todos vocês, para mim, são amigos. Nós estamos muito felizes, porque os Caminhantes do Cerrado tá crescendo bastante, e de sábado até hoje nós tivemos mais de 40 novos integrantes, muito bem-vindos, e os que estão no grupo aí da live, que não são ainda serratenses, fiquem à vontade para preencher o cadastro e fazer parte. Nós temos alguns eventos que são exclusivos para os integrantes, ninguém paga nada para participar das trilhas que é organizada pelo CDC, ninguém paga nada para as lives, né? A gente tem a satisfação de reunir amigos para viajar juntos. Nós não queremos ter ninguém que diga, olha, eu não faço trilha porque eu não tenho companhia. Ah, eu não faço trilha porque ninguém me convida, eu sou lento e o pessoal não me convida. Então, nós não temos isso. A nossa visão é de que o trek ele tem que ser para todos e tem que ser acessível para todos. Então, todos serão sempre bem-vindos e essa acessibilidade, ela passa por tudo, desde aquela paciência de esperar o colega que anda um pouquinho mais lento, desde aquele colega que não tem o equipamento, mas ele pode comprar o equipamento de segunda mão, no bazar, que ele é permanente, que está sempre no site, ou até mesmo quando a gente faz aí a campanha do desapego, ele receber aquele equipamento de graça. Em breve nós vamos ter novamente mais uma entrega, porque eu já estou com bastante doações, então nós vamos estar aí repassando para quem está começando, ou não tem recurso suficiente para ter algum equipamento que seja imprescindível para fazer trilhas, tá? O nosso foco realmente são as caminhadas de longo curso, mas para isso a gente tem que se preparar. Por isso é que a gente promove live, não só falando sobre os lugares, mas lives falando sobre como se alimentar em trilha, as lives sobre equipamentos, live de como usar o Wikiloc, que é um instrumento, né, um aplicativo importante de se conhecer, manusear, para ninguém ficar perdido em trilha. Então, a gente tem muitas lives gravadas no nosso canal de YouTube. Uhum. Nós também estamos no Instagram, sejam bem-vindos para nos seguir, que lá nós publicamos não só os eventos que nós organizamos, como também a gente dá dicas. Nós damos dicas para os trilheiros iniciantes, para o trilheiro que já é mais experiente, a gente está sempre falando sobre assuntos que são interessantes a todos os trilheiros. Temos nosso site, né, um site muito funcional, muito prático, muito bonito,
E lá no site tem a área que ela é de acesso restrito apenas para os serratenses, onde você vai encontrar os roteiros de todas as nossas travessias, o checklist que a gente vai, cada travessia que a gente volta, nós elaboramos um checklist e também vamos colocando lá à disposição. Lá vocês vão encontrar a lista de parceiros que vendem equipamentos de boa qualidade ou de qualidade média. Tem também lá a lista no site, tem lá os links dos nossos grupos de WhatsApp e muito mais. E tudo que a gente vai pensando, a gente vai agregando, está lá no nosso site disponível para vocês realmente consultarem quantas vezes tiver necessidade. E tem artigos muito legais escritos por colaboradores, tem alguns artigos muito bacanas, escrito pela Cris, que é o relato de caminhos que foram feitos por ela. E em breve nós teremos outros relatos também aí disponíveis para ser lido por outra pessoa, ser lido por uma pessoa maravilhosa, que é a Alessandra, que é minha conterrânea lá de Goiânia, uma menina, uma trilheira raiz, que eu tenho uma admiração por ela, e ela nos autorizou a fazer a transcrição dos textos que ela publica no Instagram, onde ela fala com detalhes sobre as trilhas que ela realiza por aí, sobre as travessias e as caminhadas que ela faz pelo Brasil todo. E é uma alegria, foi uma alegria muito grande, né, tê-la conosco, e vocês vão em breve poder estar lendo isso também lá no site, tá? Nós temos já também um canal de Telegram, mas infelizmente a gente não consegue, ainda nós não estamos conseguindo administrá-lo, porque nós já temos bastante demanda com os grupos de WhatsApp, com o site, com o Instagram, ainda tem o Facebook, que eu estava esquecendo. E nós somos um grupo pequeno, né, de administradores, a Adriana aí faz das tripas coração, tem feito milagres aí de cuidar das redes sociais, e eu fico um pouco mais na parte dos WhatsApps e na logística de ir atrás de roteiros interessantes, negociar preços legais para a gente, e também fazer ajustes para que o roteiro seja mais nossa cara. O cadastro, ele tem essa função da gente conhecer quem está chegando e também saber das necessidades. E saber o perfil, né? Quem é esse colega nosso serratense que está entrando, ele é iniciante, ele é iniciado, ele é experiente, ele é praticante, né? O que ele gostaria de fazer, conforme o estado de desenvolvimento no mundo do trek, você vai tendo opções de roteiros para iniciante, roteiro para gente que já tem uma certa experiência, e roteiro hard, para quem adora. Esse eu deixo a cargo da Adriana, porque ela que adora essa sofrência. Eu não, eu quero roteiro light, de bem com a vida, sem carregar peso, sem subir muita montanha. Mas agradeço aí, já vou agradecer de antemão a Gisele por estar aqui conosco, né, de se disposto a participar da live, a Nora, que é uma grande amiga aí também, já fizemos muitas caminhadas juntas, a Maristela, que também é maravilhosa, já fizemos a volta da Ilha Grande, então a gente já tem momentos para compartilhar. A Márcia, não sei se ela já chegou, mas também nós já fizemos muita travessia juntas, a gente tem muita história para contar juntas. Sejam todos muito bem-vindos, e tem mais uma outra pessoa, que parece que foi convidada, e seja bem-vinda também. Ivanete. Ivanete. Então, seja bem-vinda, e todas as falas de vocês serão bastante interessantes. Eu não vou conseguir ficar com vocês durante toda a live, porque eu estou aqui no Maranhão, e tem algumas coisas para eu fazer aqui. Você já está no Maranhão? Eu estou no Maranhão. Não. Estou aqui, assim, conhecendo a Chapada das Mesas, né, um lugar lindo aqui, estou encantada com a organização, com a logística, com a infraestrutura de turismo que tem aqui, né, Carolina, as cidades próximas, é muito bonito. Temos um dia maravilhoso hoje, e amanhã nós estamos já nos preparando para o próximo dia. Adriana, eu vou deixar contigo aí para você continuar, eu vou ficar mais um pouquinho, depois eu vou pedir licença a vocês, Tá bom. mas com certeza eu vou assistir depois essa live, porque é do meu interesse. Gravada, né? É do meu interesse. Sim. Tá, obrigada. É do meu interesse, porque eu quero fazer o caminho de Santiago. Então, por mais que a gente conheça, por mais que a gente leia, é sempre bom
saber como está mesmo a situação de quem fez recentemente, que vai mudando, né, com o passar do tempo, sempre muda alguma coisa. Depois da pandemia, então, muita coisa mudou, não só lá, mas em todos os lugares, teve ajustes. E é bom isso, saber, a gente já indo sabendo como vai ser. Um grande abraço para vocês e boa live para todos. Curtam bastante, aproveitem bem esse momento, porque não é todo dia que a gente encontra pessoas dispostas a se doar, né? Para poder que outras compartilhar conhecimentos, para que outras absorvam um pouquinho da sua experiência e viajem com vocês, ainda que seja de longe. Boa noite, meus amigos caminhantes, peregrinos, trilheiros, trekkers e todos os modais aí da caminhada de longo curso. Meu nome é Adriana Costa, para quem não me conhece, sou uma das administradoras do grupo aí que está promovendo esse bate-papo. E nossa live de hoje super aguardada pelos serratenses, né? O grupo ficou bombando aí nesses 2 dias, né? De perguntas e interessados e fotos, enfim. É um tema realmente que levanta muito interesse, porque quase 100% dos caminhantes de longo curso têm o Caminho de Santiago como uma meta, né, um dia. E nosso tema hoje vai ser mais especificamente o caminho francês, que é o caminho mais tradicional do Caminho de Santiago. Cerca de 70% dos peregrinos percorrem o caminho francês, que tem aproximadamente 800 quilômetros, né, a rota toda. E tem outros, né, português, aragonês, primitivo, caminho do norte, inglês, a gente está até tentando levantar outras pessoas que possam falar um pouquinho desses outros, né, pessoas que tenham feito aí peregrinos. Nossas convidadas de hoje, como a Rose falou, acabaram de regressar, né, do caminho francês, tem algumas semanas, né, um mês aí no máximo. Eu fiz esse caminho em 2016, então tem muita saudade envolvida, né, então você fica mais entusiasmado em organizar. Muitas experiências, lembranças, amizades eternas aí também do caminho. Estou ansiosa para saber como é que está o caminho atualmente, tá? Sei que muitas pessoas no grupo também já fizeram esse caminho, às vezes de bike, de outras formas, de outras rotas. Caso tenha alguma pergunta que as meninas não consigam responder, ou eu, sinto-se à vontade para contribuir também, quem já conhece, tá bom? Eu já adianto que o caminho é um tema super extenso, então a gente não tem a pretensão de esgotar todas as dúvidas e perguntas nessa live, porque seria impossível. A gente precisaria pelo menos de umas 4 lives para passar o todo. Então a gente vai tentar se concentrar nas perguntas que vocês registraram lá no WhatsApp, tá? Se for necessário, a gente marca outros encontros para coisas mais específicas, mais detalhadas, né? Porque a gente não vai ter tempo de tratar tudo, tá? Eu gostaria de pedir às meninas, a Márcia, se já estiver aí, a Nora, a Maristela, a Gisele, a Elivanete também, se já tiver, que vocês fizessem uma apresentação inicial de vocês, tá? Cerca de 5 minutos para cada uma, para a gente tentar otimizar o tempo, e aí vocês falar um pouquinho de vocês, o nome, a cidade de onde vocês são, a idade, se vocês quiserem, se foi a primeira vez que vocês fizeram um caminho, se já fizeram outras rotas, onde começaram o caminho e quantos quilômetros andaram, assim, basicamente um resuminho da jornada de vocês. Aí depois a gente entra nas perguntas e vocês podem ir detalhando mais coisas, tá bom? Eu dividi as perguntas mais ou menos por temas, assim, parecidos, para facilitar, e aí, quando eu for passando aqui, vocês decidem entre vocês quais que vocês querem responder, tá? Enquanto vocês se apresentam, eu posso continuar deixando as fotos passando aí, que depois, na hora das perguntas, eu vou tirar, tá? E os demais, enquanto não estiverem participando, eu peço, por favor, que mantenham o microfone desligado, tá? Para evitar ruído durante a apresentação das meninas, e não tira dúvidas, tá bom? E aí vocês decidem quem quer começar, para começar uma apresentaçãozinha, meninas. 5 minutos aí para cada uma. Eu vou falar. Vai lá, Gisele. Meu nome é Gisele, sou daqui de Brasília. Esse foi o primeiro caminho assim, que eu fiz de verdade, porque eu tenho o costume apenas de fazer trilha. E eu nunca fiz um caminho, nunca fiz um trecho tão longo, igual as meninas têm mais experiências, Nora, Márcia, Maristela, a Iri eu não sei, mas eu nunca tinha feito, então eu comecei logo com o de Santiago. E foi uma experiência incrível.
difícil, não foi fácil, é bem desafiadora. Você falou da questão, né? Falar de onde que a gente é, idade, quando começou o caminho. Eu tenho 44 anos, o caminho começou, assim, quando eu era adolescente, eu li o livro do Paulo Coelho, beleza, ficou nisso. Mas aí, o ano passado, minha amiga e irmã, Márcia, postou no grupo lá do GCB a promoção de passagem aérea. E eu estava num momento assim, eu estava aqui na internet, vi aquilo e decidi. Falei, quer saber? Vou fazer esse negócio. E decidi naquele momento que eu iria fazer e comprei a passagem. E depois disso eu falei, e agora, como é que eu faço? Porque eu não sabia o que fazer depois, né? Tipo, a passagem eu sei comprar, agora o resto. E aí, depois disso, ela me colocou num grupo, um grupo onde estavam as meninas, Nora, Maristela, ela e o restante do pessoal, que tem até uma foto aí do Brasil. E, basicamente, o caminho começou nesse momento, em setembro do ano passado. E foi, assim, foi incrível. Foi uma experiência, minha primeira experiência de longa distância. Acho que eu me saí bem, porque eu fui de forma bem crua mesmo, eu fui aprendendo conforme eu fui caminhando, né? Fui aprendendo fazendo o negócio. Até desde comprar meia até viver mesmo o caminho. E confesso que agora eu quero mais. Quero mais! Eu estou morrendo de saudade das meninas, do caminho. Às vezes eu me pego aqui, tipo, ai meu Deus, que delícia. É um bicho que te pica e acabou, você pega isso e já era, já está possuído por isso, pelo caminho. Então é isso, meninas. Passa a bola para vocês. Quem é a próxima? Maristela, quer falar? Oi. Maristela, você quer falar agora? Sim. Sim, Então vou fala. me apresentar, então. Eu sou a Maristela Carvalho. Eu já fiz algumas trilhas, como a Rose falou, né? Já tem alguma experiência. Mas falar de Caminho de Santiago é uma coisa assim muito maravilhosa, né? Era um sonho meu desde quando eu estudava, que eu ouvi falar no Caminho de Santiago. Então, era um sonho que eu queria realizar, e tudo tem a hora, e a hora foi esse ano, né? Fiquei muito feliz, eu superei obstáculos, né? O caminho não é só flores, apesar da gente ter ido na primavera, e está belíssimo o caminho, muito florido, mas a gente é uma superação a cada dia. A dificuldade é intensa, e eu senti muita dificuldade. Apesar de ser esportista, eu não estava preparada 100%, principalmente questão de músculo, né? Eu não tinha fortalecido minha musculatura, então foram muitas dores, foram muita distensão muscular, isso vivendo a cada dia. Ainda bem que eu levei medicamento, né? Tomei, fiz massagem, ainda comprei mais algumas coisas que facilitaram essa minha caminhada. Mas fiquei muito feliz com o meu desempenho, por ter conseguido chegar, porque a minha meta era fazer o caminho todo. Eu acho que eu não estaria... Cada um faz seu caminho, só que a minha meta era concluir. E, graças a Deus, várias vezes eu pensei em desistir, porque a dor era muito intensa, o sofrimento era muito grande. Mas eu fui... tendo a força, minhas amigas me ajudando ali do meu lado, me apoiando. Não, você consegue, você consegue. Então, foi uma superação. Eu superei essas dores, esse sofrimento todo, e consegui. Mas o caminho realmente, como a Gisele falou, não é fácil, é um caminho árduo e duro. Apesar de lindo e maravilhoso, e a vista fantástica, lugares maravilhosos, pessoas, tanta coisa, uma lista de maravilha. Mas é árduo também, é uma superação a cada dia. Eu sou muito grata a todos que estiveram ao meu lado,
durante todos esses 34 dias de caminhada, com 2 de descanso, né? E estou muito feliz, só tenho que agradecer, graças a Deus, estou muito feliz. E partir para o próximo agora, né? Que agora existe uma lista, tem que fazer uma opção aí para a próxima. Agora eu passo, pode ser, Márcia, quem Nora? Ele... Vou falar agora. Esse foi a segunda vez que eu estive no caminho. Da primeira vez eu tinha 49 anos. E, para mim, foi mais difícil lá naquele tempo do que foi agora. Apesar de eu ter machucado meu joelho, assim, no segundo dia que eu estava no caminho, numa descida, que foi o meu único dia de problema. Eu passei 2 dias com dor nesse joelho, mancando, porque a descida é uma coisa terrível para quem caminha. A gente acha que é a subida, mas não é, é a descida. E eu machuquei meu joelho e eu demorei 2 dias mancando, mas depois disso foram só flores. E eu achei assim, o caminho de Santiago mais fácil agora, com 61 anos, do que foi quando eu fiz com 49. Por incrível que pareça, para mim foi melhor. Eu já fui no caminho da fé, é infinitamente mais difícil do que o caminho de Santiago. O caminho de Santiago, acho que o desafio não é físico, ele é mental. É resiliência, é persistência, porque o físico não é tanto, porque é um caminho muito mais fácil do que Caravaggio, muito mais fácil do que Caminho da Fé, porque você caminha a semana inteira no plano, você tem pouquíssimos dias de subidas, tem pouquíssimos dias de descidas, mas são descidas rigorosas que precisam de muita qualidade. Então, no primeiro dia, eu acho que eu estava muito afoita, e aí que eu machuquei meu joelho nessa descida, achando que estava muito fácil, muito bom. Mas, assim, fora isso, foi muita superação, perseverança, graças a estar com a Gisele, que a cada dia a gente acorda de manhã, a gente não tem coragem de desistir, porque o outro não desiste, eu não vou me livrar dele, eu não vou ficar sozinha, eu não vou ficar para trás, eu vou também, e acaba que a gente chega em Santiago e está lá, aquela maravilha. E deu, assim, tudo certo, tudo maravilhoso. E eu tenho, assim, muita dica boa para passar para todo mundo, porque não é um bicho de 7 cabeças, a gente pode muito bem sair daqui sozinha e fazer o caminho, que está tranquilo, você não vai se perder, você não vai ser assaltada, você não vai ser roubada, você vai viver tranquilo. A dificuldade maior é chegar lá em São Jean. Depois que está lá, você vai numa boa. E a próxima, Nora? A Erivanete também já está aí? Eu estou aqui, posso falar assim. Então, vai lá. Sim, boa noite a todos. Agradeço o convite que recebi. Para mim, está sendo um momento incrível compartilhar com as pessoas que estão nessa live, compartilhar esse momento da minha vida, que eu acho muito importante, é um momento inesquecível. Eu sou baiana, de Euclides da Cunha, do interior da Bahia, e em nenhum momento na minha vida eu imaginei um dia fazer, passo a passo, um caminho longo, com mais de 800 quilômetros, um desafio na minha vida, um grande desafio, dos outros desafios que eu já fiz também. E moro em João Pessoa. E do grupo, eu acredito que eu fui a última pessoa a entrar no grupo da viagem, e também daqui do Nordeste também eu era a única. Eu fui a única, na verdade. Mas foi emocionante encontrar as pessoas, as meninas do grupo, as pessoas do grupo que me receberam com muita empatia e simpatia. Eu confesso que nos dois últimos dias antes da viagem, eu passei 2 noites sem dormir, pensando como seria o caminho, como eu ia vencer o dia a dia. E quando a gente encontra pessoas que estão do nosso lado para nos fortalecer, para nos dar força, a força da fé, reforçar a nossa esperança de que nós somos capazes, né? A gente realiza com muita facilidade. Eu sou praticante de esporte, eu já faço maratona, corro 10, meia maratona também, 10 quilômetros, meia maratona, pratico esporte, sou do atletismo, e eu não senti muita dificuldade, e foi para mim, isso foi muito bom. Não sofri,
eu digo aqui, eu vou fazer a propaganda de um calçado brasileiro que eu usei, que foi uma bota fabricada pela Vento, um calçado maravilhoso. Para não dizer que eu não sofri muito, um dia somente eu tive um calo no dedo, que a amiga Nora resolveu com todo o cuidado que ela tem, né? E foi assim, tive 2 calinhos no dedo somente. Esse calçado é maravilhoso. Se alguém quiser pensar e está fazendo o caminho, quiser, procure a Bota Vento, que é maravilhosa. Eu acredito que o calçado me ajudou muito. E assim, comecei o caminho com a determinação e com a certeza que eu terminaria, que eu concluiria, que eu faria, andaria toda a trilha do caminho, passo a passo, todos os dias, com a mochila, sem precisar dispensar para um carro levar. Eu mesma levei a minha bagagem, senti as dores e os sofrimentos que o caminho traz, mas a minha determinação, ela foi importante. Como tudo na nossa vida, quando a gente sofre, quando a gente é feliz, a gente precisa ter a consciência de que aquilo é necessário para nosso crescimento, para nossa maturidade. E conviver com as meninas, eu passei a maior parte dos dias, convivi com Nora e Maristela. Mari e Nora foram 2 pessoas que foram amigas, ali coladinha comigo e definindo cada dia o que íamos fazer. No momento de crise, a gente conversava, discutia, e isso ajudou muito. Foi maravilhoso, tivemos dificuldades, sim, mas quando a gente está junto com pessoas que estão ali contribuindo para o seu desafio se tornar mais fácil, aí isso é maravilhoso e é possível. Estou muito feliz e eu espero que a minha contribuição e a minha experiência possa ajudar as pessoas que estão querendo fazer o caminho, elas verem que é possível quando a gente quer, quando a gente tem determinação. Obrigada, e obrigada. Querida Nora Ney, cadê você? Sua vez. Olá, boa noite. Eu sou Nora, muitos me conhecem de trilha, sou esportista desde os 15 anos e já fiz vários trechos longos, curtos. Sou pau para toda obra, gosto de tudo. Então, tenho 61 anos, como eu diria, o caminho, gostei muito desse caminho, esse era um sonho meu de uns 20 anos, mais ou menos, atrás, e consegui realizar esse grande sonho, e foi a Márcia que me convidou para participar do grupo, sou muito grata a ela, grata a todo o grupo que fizemos várias reuniões, ficamos juntos várias vezes, e em especial também a Maristela, a Erivanete, né, que Erivanete começou a caminhar com a gente mais ou menos no 5º dia, mas aí foi até o final, ali persistindo, né, todas nós 3, né, conversávamos, decidimos qual seria o nosso percurso, o que faríamos. O caminho, sim, é maravilhoso, cheio de coisas lindas, maravilhosas. Tem, sim, algumas dificuldades de pedras, de subidas, de descidas íngremes, tem umas partes escorregadio, tem umas partes que você realmente precisa de um bastão para subir, para descer. Então, assim, o caminho é tudo de bom. Eu só não voltaria, talvez eu não voltaria mais a fazer o caminho, porque tem centenas de caminhos que eu quero fazer, inclusive no Brasil também, fora, então eu não diria que iria novamente, porque igual a Maristela falou, a gente foi passo a passo para poder conseguir o sonho da nossa vida, que seria o caminho todo, né? Então, uma vez que concluído o caminho, vimos todas as belezas naturais do caminho, conquistamos muitas amizades no caminho. Então, assim, eu pretendo conhecer também outros caminhos. Mas só tenho a agradecer a Deus por ter realizado tudo que eu gostaria de realizar. Então, é isso, meninas. Bom estar com vocês. Beijo. Então, eu vou partir para as perguntas que o pessoal registrou
lá no WhatsApp, tá, meninas? Aí vocês fiquem à vontade para decidir quem responde o quê, tá? Que vocês sabem mais aí como é que foi a experiência de vocês, tá? Peraí um pouquinho que eu vou projetar aqui para ficar mais fácil. Eu tentei organizar mais ou menos por temas, né? Correlatos. Vou colocar aqui. Vocês já estão vendo aí? Tá abrindo, né? Já estão vendo? Tá vendo, né? Sim. Então, eu tentei juntar mais ou menos aqui as primeiras perguntas, que é relacionadas à viagem em si, né? Tem que tirar visto para a Espanha. Não tem, né? Porque a União Europeia, por enquanto, ainda não tem, né? Porque eu posso até responder, mas as meninas podem contar a experiência delas, como é que foi na imigração. A princípio, a gente não precisa tirar visto para ir para a União Europeia, só que 2023 vai mudar, que acho que eles vão exigir um tal de ETIAS, né? Como se fosse é mais simplificado, não é tão complicado quanto o visto americano, você vai ter que tirar pela internet. Mas a partir do ano que vem vai precisar desse, como se fosse um pré-visto, né? Mas aí as meninas podem contar a experiência delas, como é que foi na imigração, a da Espanha, se eles exigem alguma coisa, quando chega, pergunta, enfim, vocês fiquem à vontade aí, tá, meninas? Inclusive com relação ao Covid e tudo mais. Ô, Adriana, nessa última pergunta aí, você esquece a palavra bastões, parece que ficou fora, né? É melhor despachar a mochila e levar os bastões que eu tenho. Tá. Ou comprar novos bastões lá, né? Tá, não, eu copiei direto de lá, deve ter faltado, eu também não percebi. Então, é bastões, né? Eu até fiquei na dúvida. Tá. Novos bastões, né? Tá. Então, fiquem à vontade aí para responder. Para ir para a Europa não precisa de visto. Vamos resumir, né? A Europa inteira. Por enquanto, né? É necessário o certificado de Covid, sim. Eles pedem aquele documento que o Conecta SUS gera, que tem um QR Code. Então, a gente entra lá e gera o certificado internacional de vacina. Quem não fala espanhol ou inglês, gente, aí esse eu vou deixar para a Gisele responder. Então, minha gente, seguinte, a questão da língua. A questão da língua dá para se virar sem conhecer? Dá, mas vai ser bem mais complicado. Então, você vai jogar um seu portunhol, seu inglês verbo to be, e vai na cara dura e vai se virando. Porém, eu aconselho, eu acredito que se você tem conhecimento da língua, fica muito melhor. Muito melhor. Para tudo é conhecimento liberta, né? Então, você está em outro país e, infelizmente, fora daqui, as pessoas não querem saber se você sabe ou não. Eles não estão nem aí. Você que tem que saber. Nós, brasileiros, é que temos essa mania de tentar se virar para entender o outro. Só que fora daqui, ninguém está se virando para te entender, não. Você que se vire. Você que lute, né? Então, é possível? Possível mas hoje, inclusive, é um dos meus objetivos, sim, melhorar o inglês, com certeza, e aprender o espanhol, porque é interessante, chega uma hora que você está falando português, jurando que está falando espanhol, e eu e a Márcia, a gente ria pra caramba, mas no final, você acaba se virando e dando tudo certo. Mas, sim, a língua é importante. Com relação à última pergunta, tirando a questão dos bastões, que está faltando aqui, eu quero fazer só um parêntese, porque, inclusive, as meninas podem falar sobre isso, essa questão de despachar a mochila. Eu despachei a minha mochila nos 2 penúltimos trechos, porque eu tive um problema na lombar que estava muito... Essa parte aí não é da mochila despachar lá, não, é de despachar aqui no avião. Tá, entendi. Que ela tá falando dos bastões. Bastão compra lá. Depois você se vira com bastão, mas bastão você compra lá. Então, segue o enterro aí, vamos lá. Eu, nesse caso dos bastões, eu acho que foi eu, a Nora, várias pessoas, a gente comprou a ida, bagagem de mão só, que leva a mochila com bagagem de mão. E compramos uma mala despachada na volta, porque a gente tem umas comprinhas para trazer, tem umas outras coisinhas, e junta também os bastões. Eu acabei tendo que comprar uma mala de 23 quilos para botar tudo que eu comprei, e mais os bastões
que eu trouxe de várias pessoas aqui do Brasil, estão aqui na minha casa, inclusive os bastões. E porque despachar uma mala é muito caro, é mais caro despachar a mala do que comprar o bastão lá, que a gente comprou bastão de 10 euros. E tem essa questão de despachar a mochila, pelo menos na época que eu fui, a preocupação principal era extraviar a nada da mochila e te atrasar uns 5 dias, sei lá quantos dias, para iniciar o caminho. Então, eu também tive muito esse medo. Então, eu, na verdade, despachei só algumas coisinhas, na época estava incluído no meu voo, despachei só algumas coisas que, se extraviasse, eu podia comprar lá. A mochila mesmo foi comigo lá em cima, com as coisas principais. Essa era a minha principal preocupação, de não colocar lá embaixo, era de extraviar minha mochila e lascar o início do meu caminho, eu que não tinha tantos dias, assim, disponíveis, né, para estar esperando até encontrarem minhas coisas. Nós saímos aqui num grupo de 18 pessoas, ninguém despachou a mochila na ida. Isso é o que eu ia falar, na ida ninguém despachou, assim, a grande maioria do grupo levou a sua mochila, as meninas que iriam ficar um período a maior, por exemplo, a Nora tinha despacho, tinha mala para vir, né, Márcia que ia ficar mais tempo, tinha, mas a grande maioria só tinha bagagem de mão, e a gente não despachou a mochila na ida, até para não correr esse risco, né, de vai que. Então, para não acontecer, não foi despachado. Mas a questão do bastão, compra lá o bastão. Eu fui com a intenção de comprar lá, e se for necessário abrir mão dele, abre-se mão, mas já que Márcia iria ficar um tempo maior, tinha mala, e foi possível, daí ela trouxe os bastões. Vou passar para a próxima. Sobre valores. Vocês podem dizer quanto custou a viagem, ou em média, o custo diário, o total? Como é que vocês fizeram com dinheiro lá? Espécie, cartão, você dava com dinheiro? Olha, eu acho que essa questão do dinheiro, acho que a gente gasta aquilo que a gente tem. Porque se você não quiser gastar quase nada, você consegue. Porque enquanto você paga 5 euros para tomar café numa padaria, 4 euros, você com 2, você compra uma baguete inteira que dá para 3 pessoas comerem e ainda compra um café, então, porque custa 1 euro uma baguete, que dá para 3 pessoas, e mais o café com leite, que também você pode ter o Nescafé e o leite em pó na sua mochila, que é baratinho. Ou então você pode gastar 3, 4 e tomar café na padaria. Da mesma maneira, o almoço. Você pode gastar 15, 12, 10 para almoçar no restaurante, como você pode comprar uma massa, como a gente fez algumas vezes, com 4 euros, 3 de cada um, compra uma massa e faz nas cozinhas dos albergues, sabe, baratíssimo. Então, é muito relativo, assim, se você tem, você pode gastar, se você não tiver, você não precisa deixar de ir por causa disso, porque você precisa de muito pouco. Eu já tenho que fazer uma observação. Eu não concordo muito com esse ponto de vista da massa, apesar da gente ter ficado mais tempo junto. Por quê? Porque essa questão do café, você precisa comprar, mas para você comprar tem que ter alguém vendendo, e nem todos os lugares tinha alguém vendendo alguma coisa. Então, assim, não eram todos os lugares que você tinha comércio com disponibilidade, enfim, com pão, com coisas para vender. Quantas vezes a gente falou, putz, estou com fome, ia num lugar e não tinha nada. Então, mas isso, assim, Gisele, é porque a gente nos preocupava com isso. Mas eu acho que não. Aí de manhã estava tudo fechado. Pois é, por isso, essa é a questão. Não era todo o pueblo que tinha alguma coisa. Não, aí você tem que organizar e levar de um lugar para o outro. É possível. Pois é, mas aí tem a questão do peso da mochila. Porque se você for pensar bem, será que vale a pena você carregar seu pão, seu Nescafé, seu leite, tá carregando esse tempo todo isso tudo? Aí eu concordo, por isso que eu falei, eu concordo em partes, depende muito do que você pode gastar. Se você não vai poder gastar com café pronto, aí você paga carregando o peso. Agora, se você pode gastar, aí você vai tomar café no pueblo, próximos 3, 4 quilômetros na frente. Então, assim, é uma questão de escolha? Mas nem sempre é possível estar comprando e carregando. Infelizmente, não é. A gente viveu isso e não era todo lugar que a gente conseguia até jantar. Às vezes a gente chegava e não
não tinha nem o que comprar, enfim, a gente tinha que se virar e viver, né? Mas... Todo mundo na siesta. Exatamente. Tudo na Espanha fecha 4 horas da tarde. Então, tudo. Isso é bem relativo, sabe? É muito relativo. Vai depender do lugar onde você vai ficar, vai depender de muita coisa, muita coisa. Então, você vai, conforme você vai vivendo, você vai se adaptando à situação. Mas não dá para você falar de forma taxativa que é ou não é. É complicado, tem que ir preparado. Então, assim, respondendo a pergunta, eu aconselho o seguinte: você ir com uma previsão de gastos, se for possível, de 50 euros por dia. Porque quando a gente foi iludida que com 30 euros era possível, não é. Porque a gente vai responder mais na frente que tem um albergue, que você tem um almoço, que se você for comprar alguma coisa no supermercado, você ainda vai ter que preparar. Então, assim, para você não correr risco de ficar na mão, eu penso o seguinte, que 50 euros por dia te atende bem mesmo. Uma média de 50 por dia. E respondendo a outra pergunta, você levou euros em espécie? Sim. Hoje eu levaria mais, porque a gente tem essa questão da dificuldade, a gente fazia esse câmbio entre a gente, de pagar com cartão, aí a colega dava o dinheiro. Então, eu levaria muito mais em espécie e deixaria, claro, teria o meu do cartão, que foi maravilhoso, foi ótimo, mas eu levaria mais em espécie. Eu levei pouco em espécie, acreditando nessa situação. Deu para se virar? Deu. Graças a Deus, deu. Mas, para não correr o risco, eu levaria uma quantidade um pouco maior. Eu já penso disso aí o contrário, porque eu acho que eu levei muito dinheiro em espécie, e isso se tornou para mim um motivo de preocupação, porque eu estava com aquele tanto de dinheiro que eu tinha que estar sempre com uma doleira presa na cintura, que eu tinha medo de largar em algum canto, porque eu sou muito esquecida, e perder. Enquanto o cartão foi uma maravilha, só que o cartão tinha um problema, nos pueblos pequenos era difícil você passar, menos de 10 euros você não conseguia pagar com o cartão, aí é uma coisa assim difícil. Então, às vezes, se juntava 2, 3 pessoas, uma pagava com o cartão e ficava com o dinheiro dos outros. Aí, beleza. Mas aí, porque você tem que contrabalançar a quantidade de dinheiro e esse cartão. Agora, esse cartão não é travel check, não é nada, não. Nós abrimos contas em um banco chamado Wise, Banco de Boston, né? E aí a gente deposita lá o dinheiro, a cotação é maravilhosa, e é a cotação do comercial, você só paga 1% de imposto. E quando você for lá, chegar na Espanha, você não saca o dinheiro no caixa, porque se você sacar o dinheiro, você vai ter que pagar uma tarifa. E aí, então, você paga como se fosse cartão de débito. Vai pagando e não tem uma tarifa, não tem nada. Acabou. Então, fica mais barato você ter o cartão, menos imposto, menos tudo. Porque o cartão de crédito, nem pensar, que em cima do valor ainda tem mais 6 pontos alguma coisa de imposto em cima do valor que você comprou. E esse cartão da Wise não tem imposto nenhum e é maravilhoso. Eu sempre vou viajar com ele, eu adorei esse cartão. Agora, agora, se você for para uma cidade grande, você não precisa se preocupar com esse negócio de levar dinheiro, porque todo lugar aceita o cartão. Porque é débito, um cartão de débito normal. É porque eu levei pouco em espécie. Hoje, eu levaria um pouco mais. Concordo com a Márcia. Levar demais, aí você fica preocupado. Eu que levei pouco, se eu não me engano, acho que eu levei só 500 euros em espécie. Não, sabe? Para ficar aquele tanto de dia. Então, assim, se eu não me engano, acho que foi 400, foi no máximo 500, estourando. Eu levaria um pouquinho mais, porque no início do caminho, a maioria dos pueblos não aceitava o cartão. Então, você tinha que ter dinheiro, né? Mas o cartão é, top. Eu aconselho você abrir essa conta na Wise e, quando for viajar, colocar o dinheirinho ali. Foi maravilhoso, foi ótimo. A Nora está com a mãozinha levantada aí. Com esse valor aí da primeira pergunta, eu passei o endereço de um site, aquele Gronze, lá tem o nome dos albergues e o valor de cada da diária de todos eles.
Então, você pode fazer um planejamento da sua viagem naturalmente e aqui já saber, hoje eu vou, nessa cidade eu vou para esse albergue, vou gastar 8, 10, 12, 15 euros, 25, 75. Tem albergue de todo tipo lá nessa lista, de todo preço. E no começo do caminho, você não tem que se preocupar com vagas. Aqueles slides, aquelas fotos que vocês viram aí, daquele tanto de gente, é só de saia para frente. Que aí você tem que disputar com todo aquele povo as vagas dos albergues. Mas no começo é tranquilo, até Sarria, que é os últimos 100 quilômetros. E aí, você juntando a esse valor da diária do albergue, que você vai escolher, eleger lá no site do Gronze, se você quiser comer todo dia em restaurante, você tem que ter pelo menos 15 euros para o almoço e mais uns 4 ou 5 para o café da manhã. E se você quiser comer de noite, de novo, que era o que a gente não fazia, a gente só comia uma vez, aí você vai precisar de mais 15 para jantar. Então, a gente fazia um almoço bem tarde e era uma refeição só. Norinha, você? Nos meus cálculos, eu gostei de levar dinheiro, levei 1.700 euros em espécie para eu gastar. Na verdade, eu levei 2.000 no propósito de gastar 1.700. E foi o que eu gastei no caminho. Você indo com sua passagem tudo certinho, 40 euros é a média que você gasta por dia com hospedagem, um lanchinho que você sempre tem que comprar umas frutinhas e o seu almoço, porque realmente a gente só almoçava. Na janta a gente se virava com pãozinho, com lanche. Tínhamos também albergues que tínhamos o que comer, né, que sairia mais em conta para a gente, porque nós faríamos as comidas tudo comunitária, né? Foi o que fizemos em alguns albergues. Mas não é só nos 100, no último não, Márcia. Nós passamos aperto no meio do caminho, não achando albergue, tivemos que pagar hotel. Esse hotel era 40 euros por pessoa, e conseguimos um quarto para nós 3, que saiu a 20 euros, mas tivemos outra dificuldade também em um outro lugar, que foi pago 40 euros na hospedagem. Então, eu calculo uma faixa de 40 euros é o suficiente para almoçarmos, para passar o dia. 40 euros seria o suficiente. É isso. Elivanete, você estava com a mão levantada? Estou aqui com a mão levantada. Bem, é um tema que eu acho que a gente está debatendo bastante, mas eu quero deixar aqui, eu quero fazer 2 colocações. O gasto, ele pode variar, porque nem sempre os albergues oferecem cozinha para você fazer o alimento, e você tem que estar preparada para isso. Nem em todos os pueblos nós vamos encontrar um mercadinho para a gente fazer compras, comprar fruta, comprar coisas para o café. Então, se você considerar essas situações, que elas mudam de acordo com o pueblo, então a gente vai ter essa média que Nora falou. A gente pode gastar menos? Pode, desde que você seja uma pessoa bem comedida, não procure um albergue com valor abaixo, não seja muito exigente, procure um restaurante que ofereça um alimento saudável e com o valor menor, que também, como alguém citou aí, eu acho que foi Gisele citou, que a gente pode procurar um pueblo que oferece os serviços, que uma coisa que é interessante, tem as determinações lá no caminho das paradas, mas você pode mudar o seu caminho, e de repente você encontra, diferente do local que foi definido lá, que a gente recebe um mapa com a definição dos locais, de repente você escolhe uma outra cidade bem próxima e você vai ter um gasto menor também. Isso nós vivenciamos, e assim, o cartão ajuda bastante. O cartão dá a segurança de que você pode chegar em algum lugar e fazer a compra e pagar. E levar o dinheiro também para situações de pueblos que não têm tanta estrutura, que não aceitam cartões. Nós passamos em pueblos que tinha 60 moradores, então ali não tem como a gente comprar com cartão, tinha que estar com o nosso dinheiro. Nem mercado a gente encontrava. Então, o caminho ele é cheio, ele é feito de diversidade de situações, e a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa estar preparado para situações de conforto e também situações desconfortáveis.
um dia de chuva que você não tem onde se agasalhar, mas você está com com o material que você leva, e assim vai, né? Eu queria só fazer essa colocação. Obrigada. Judite, você tinha levantado a mão? Dúvida? Sim, devido a esses perrengues que vocês tiveram no caminho da reserva dos albergues, dos lugares para dormir, vocês recomendam hoje já sair reservado ou não? Judite, eu vou responder essa pergunta. Olha, conforme Nora falou, a gente vivenciou 2 situações, no máximo 3, eu estou lembrando de 2. Mas você fazer a reserva vai fazer com que seu caminho saia mais caro. Mas se você tiver a condição financeira e não queira viver situações, 2 ou 3 situações, como eu citei, fazer reserva, nós não fizemos só a primeira reserva, que é necessário você fazer, mas as demais foram tranquilas. Tirando essas 2 situações, foi tranquilo. Se eu fosse fazer o caminho novamente, eu não faria reserva. Só a minha opinião. Ok, obrigada. Regilene? Olá, eu levantei a mão. Boa noite a todos. Eu sou Regilene, tenho 63 anos e nunca fiz caminho. Eu faço trilhas aqui e vou no final de outubro agora. E queria saber se alguma de vocês já fez nessa época, pelo que eu andei lendo, eu vou pegar frio, talvez um pouco de chuva. É o próximo assunto, já vou até pular aqui o slide. Mas aí o que eu pensei assim, sobre albergues é que me falaram que durante esse período não é muito cheio. Então, que no verão tiveram várias pessoas de 2 sites que eu sigo, tiveram problemas de vaga, acabaram gastando mais, né? E eu tenho lido também que algumas pessoas tiveram problemas de percevejo em albergues. Teve um rapaz, ele fez o caminho agora e ele fotografou assim, a perna bem complicada. E alguém falou, então são essas coisas, Tinshen, né? E outra coisa, alguém falou aí que 4 horas fecha tudo. 4 horas fecha tudo, inclusive para comer ou não? E outra coisa, eu vou falar tudo que eu tenho, que depois vocês respondem. Eu vi que muitas pessoas saem 5 horas da manhã para começar o caminho. Mas é possível sair assim que... porque eu vou fazer o caminho sozinha. E vi que algumas pessoas se sentiram inseguras, enquanto estavam sozinhas, de sair no escuro. É só isso. Falei muito. Tá. Eu queria responder, mas eu queria retornar na pergunta anterior sobre essa questão de fazer reserva. Gente, quando a gente sai daqui, a gente tem uma ideia diferente, mas o caminho, ele acontece. Se você mudar uma etapa lá do começo, você muda todo o resto. Então, você não tem o controle total. É como se fosse assim, o caminho que te controla, o caminho, ele acontece e você se adapta ao que está acontecendo no dia. Então, não tem como você reservar. E muitas das vezes, assim, eu não queria nem despachar a minha mochila de manhã para o transporte levar de um albergue para o outro, porque isso me geraria obrigação, compromisso de ir para aquele lugar onde eu mandei a mochila, e eu abrir a mão da minha liberdade de poder mudar de ideia no meio do dia e resolver ficar aqui. Eu cheguei num lugar que eu gostei, eu vou ficar ali, hoje eu vou dormir aqui. Ou então eu cheguei no meu destino, eu estou bem disposta, eu vou andar mais um pouco e vou para outro lugar. Então, o caminho, ele acontece. Você tem que reservar lá no comecinho, e só. Agora, das suas perguntas, eu fiz o meu primeiro caminho lá em 2010, eu comecei no dia 7 de setembro. Era calor. Terminei no dia 10 de outubro, com muita chuva e frio. Então, você vai começar o seu caminho em outubro, você vai terminar em novembro, nevando lá na Galícia. Muito frio. E, então, é uma coisa que eu acho que você deveria, inclusive, repensar, porque você vai ter muita dificuldade. Porque caminhar debaixo de chuva e com muito frio
é muito difícil. Dessa vez, nós tivemos um tempo maravilhoso, primavera, foi tudo de bom. Mas no primeiro caminho que eu fiz, eu peguei muita chuva, eu tive que comprar agasalho, e eu chegar nos albergues de noite com tudo que você tinha molhado. Não importa a capa de chuva que você estava usando, o tamanho da bota que você tinha, a impermeabilidade dela, estava tudo encharcado, e você congelando, e não tinha uma roupa seca para você vestir. Tá. Desculpa, é porque eu não falei. Eu não vou fazer o caminho todo, eu vou fazer o caminho português, mas ainda não decidi se eu vou sair de Lisboa ou Porto, então não será o caminho todo. Esse caminho português é um caminho que eu não conheço, eu nunca andei por ele, e nós estamos tratando aqui, falando da nossa experiência no caminho francês. Eu sei disso, essa questão dos tintes que você está falando, dessa vez, eu não vi nem falar disso, porque os albergues estavam muito limpos, eles adotaram procedimentos, assim, de você não poder entrar de bota nos albergues, você deixar a sua mochila não pôr jamais em cima da cama. Isso é sua consciência, porque é a sua mochila que transporta os carrapatos que estão no capim ao longo do caminho. Então, quem leva os carrapatos para os albergues são os próprios peregrinos, com os hábitos que acontecem. Então, os donos dos albergues estão muito rigorosos com essa questão de você não poder entrar de sapato sujo, ter que deixar do lado de fora a sua mochila lá dentro. Se eles passam e veem que você está com a mochila em cima da cama, reclama com todo mundo. Tem lençol descartável para todo mundo também, que eles estão entregando. Eu garanto que a gente deve estar pagando por ele, porque na minha tempo, em 2010, não tinha. Mas tinha muito tinte. Dessa vez, nós não vimos nenhum. Gisele? Eu ia responder algumas questões. Ela perguntou essa questão da época. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Então, assim, eu acho que eu saí numa ótima época, porque o clima não foi uma coisa, assim, absurda que a gente não conhecesse. Tinha um friozinho de manhã, aquele frio que você se agasalha e tá tudo certo. À tarde já... de metade da manhã para frente já esquentava bastante, então nada que a gente não conheça. Então, eu acredito, só que sim, eu peguei dias de chuva, uns dias mais frio, então no meu ponto de vista, baseado no que dizem que vai vai ser final de primavera e inverno, eu não sei se seria legal ou não, eu particularmente não gostaria de caminhar dessa forma, eu acho que seria muito difícil para mim. E a época que nós fomos foi maravilhosa, tudo, o cheiro do caminho, se eu pudesse registrar, está registrado aqui, mas se eu pudesse trazer, os cheiros eram maravilhosos, a primavera foi incrível, a paisagem incrível, então foi perfeito. Com relação a essa questão dos percevejos, né, como a Márcia falou, eu ouvi em alguns lugares o pessoal falando, não vi nada, e eu sou alérgica a inseto, nenhum bichinho me pegou, nada. Então, eu acredito que exatamente porque estão mudando a forma de agir, né? Pelo menos, então, ela conheceu antes e está conhecendo agora. Tinha lençol descartável, tudo limpinho. Então, não tive problema com isso, não tivemos problema. Eu não vi ninguém reclamando de percevejo, de nada, nada. Nesse sentido... E eu acredito também que fazer o caminho no inverno não vai ser legal, porque tem albergue, e a gente sabe disso, que o chuveiro não vai funcionar direito, que vai ter treta com chuveiro, sim, com água quente, às vezes a água é pouquinha e muito quente, às vezes, enfim. Então, já pensou ser no inverno e ainda querendo tomar um banho quentinho e não podendo? É complicado, né? E só retornando um pouco para fechar aquilo que a Márcia falou das questões das reservas. Realmente, você faz a primeira, porque o caminho ele se faz fazendo, você vai vivendo o caminho, vai vivendo, ele é uma surpresa. Então, não dá para você prever, até porque a gente viu que a maioria das pessoas que fizeram uma previsão, as previsões todas foram por água abaixo. Todas assim, né? Não rolou porque a vida é assim. A vida é uma surpresa, e o caminho é uma surpresa. Tá bom, obrigada. Obrigada. Vou passar para a próxima aqui. Posso dar uma contribuição?
Sim, Daloca, meu querido, experiente, fale Isso. aí. Veja bem, estou adorando ouvir aí os depoimentos. Eu fiz o caminho francês, eu fiz o caminho do norte e fiz o caminho português. Mas eu vou me ater ao caminho francês. Com relação aos albergues, você tem dois tipos de albergue. Você tem um albergue privado e você tem albergue público. E o albergue público você tem junto também um albergue católico. Nos albergues católicos e albergues públicos, você não consegue fazer reserva. Não há necessidade de fazer reserva. Eventualmente, você pode reservar num albergue privado. Em caso de você se programar para ficar em albergue público, independente, não há necessidade de fazer reserva. Basta você iniciar o caminho bem cedo, deixar para tomar café ao longo do caminho, logo que se passar num daqueles pueblos lá, você vai encontrar o comércio aberto a partir de umas 8 horas, 8 e pouco, porque eles não abrem antes disso, e aí você toma um café. De véspera, você já comprou alguma coisa para não sair em jejum, está na sua mochila, você come. E com isso você consegue chegar no ponto já programado da sua etapa, onde você se programou para ficar a dormir, o albergue, por volta aí de 2 e pouco. Os albergues públicos, eles não admitem o ingresso antes de 2 horas, porque eles têm que preparar o albergue, limpar, houve a turma anterior. Então, você chega no albergue, está fechado, você põe a mochila, já tem uma fila de mochila, que é a ordem de chegada. Então, normalmente, você vai encontrar vagas desde que você chegue cedo. Caso você chegue além do horário e já não tenha mais vaga naquele albergue, não é motivo de sofrimento. Siga em frente no povoado seguinte, 3, 4 quilômetros. Normalmente não são distantes os povoados, você vai encontrar outra opção de pousada. Então, com relação ao albergue, eu tenho que dizer isso. É claro que você pode também optar por albergue privado, e aí sim, aí você tem a opção de fazer a reserva. Eu vi um comentário também com relação à época do ano. Eu fiz 2 caminhos, o francês e o português, eu fiz no mês de setembro. Eu peguei 2 dias de chuva, por incrível que pareça, que foi em Leão e em Vila Sério no final do caminho. E fiz o caminho do norte no mês de maio. Acredito que eu não fiz uma boa opção, porque eu peguei um tempo bastante chuvoso, um pouco frio ainda, e aí, como é pela costa, bastante vento. Então, não é época que eu faria novamente, e eu vou fazê-lo novamente. E um comentário com relação aos percevejos. Nesses 3 caminhos, eu nunca tive nenhum problema, mesmo em dormir em albergue público, porque, como já disseram, você recebe um kit, que é aquele tactel que cobre o colchão, é um misto de uma fronha, e aquilo é descartável. E, além disso, eu sempre chego no albergue, na minha cama, abro o meu saco de dormir e ali eu me envolvo. Então, eu não tenho contato direto com o colchão, nem com a cama. Eu nunca tive problema nenhum dos caminhos com percevejo. Era isso que eu gostaria de falar. Obrigado por me ouvir. Obrigada, meu querido. Fernanda, você tem uma dúvida? Oi, boa noite. Na verdade, eu quero contribuir também, respondendo a Regilene. Eu fiz o caminho francês, eu fiz 300 quilômetros do francês agora na primavera também. E meu marido já fez ele já fez 4 vezes, na verdade, mas ele fez o português exatamente na época que você vai, Regilene. E ele pegou muita chuva, assim, ele gostou. Ele não falou de frio, assim, pegou muita chuva, mas ele achou até bonito, assim, as florestas com chuva e tudo, mas é bom você ir preparada para a chuva. E a outra coisa que eu ia só acrescentar aqui, você perguntou da siesta, né, na Espanha.
as coisas fecham, é uma coisa surreal, porque o supermercado fecha. Eles fecham e aí eles abrem, depois, aí dependendo do lugar, eles abrem às 6, 7 horas da noite, eles abrem de novo. Então, mesmo se você chegar numa cidade, num pueblo lá que tem um bar, a cozinha está fechada. Eles servem a bebida, mas a cozinha está fechada. É bom você ter sempre isso em mente para você se programar para ter um lanche, alguma coisa. Às vezes acontecia de a gente sair de um pueblo mais tarde, assim, umas 9 horas e tal, e chegar na cidade justamente na hora que estava tudo fechado. E aí, assim, a gente passava uma fominha. Até eu aprender isso, aí comecei a carregar, né? Assim, quando dava meio-dia e tudo, eu já passava em algum lugar, já comprava alguma coisa para levar, porque realmente você fica sem comer até umas 6, 7 horas da noite, quando eles reabrem tudo. Aí tudo volta a funcionar. Era só isso, só para contribuir para vocês. Obrigada, Fernanda.